Não é? Então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela resposta a este convite do Foco Cuidar da Casa Comum, da Capela do Rato. Nós hoje vamos falar sobre o tema Em Harmonia com o Planeta Terra. E, em primeiro lugar, vamos ver um pequeno filme sobre sustentabilidade. Este filme será comentado pela Maria José Varandas. Depois eu falarei um bocadinho também sobre a Vandana Shiva e os princípios de uma democracia da Terra. E o objetivo é que o filme e estas nossas duas intervenções provoquem depois um debate com todos, para nós podermos trocar ideias. O pano de fundo, embora não esteja explícito, mas o pano de fundo é realmente a Laudato Si e a encíclica, portanto, do Papa Francisco, que, embora não seja concretamente mencionada, está sempre presente e está sempre latente. Portanto, Pedro, se quiser começar a passar o filme. Muito bem. Quem viveu numa terra como essa, e a gente perder, é um trauma. A gente perder isso. Entende o que eu quero dizer? You know, as you're going over the rainforest in a plane, you look down and you can imagine all this diversity, the morpho butterflies and the parrots. Bem claro, não tem nenhum que teria sumido, nenhuma cultura, nenhuma civilização, pelo mesmo motivo, esgotamento dos recursos. E a gente está repetindo. Se a gente mudasse um pouco o olhar e olhasse para a natureza como uma grande aliada e uma grande inspiradora, eu acho que a gente iria mudar muita coisa do nosso jeito de lidar com o planeta. E a gente sabe que uma das atividades mais agressivas para o meio ambiente é a agricultura. Mas já existe conhecimento e tecnologia para fazer diferente. Para mim, a agrofloresta é isso, sistemas que são inspirados na natureza. To me, that's truly taking the rainforest as a model, right? The structure of the rainforest grants the function of abundance, really. And this is not so well known. Agroecology is a major tool in fighting climate change. A ciência vem avançando muito na interpretação do conceito agroflorestal de maneira integral. A gente pode pensar a agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com o componente pecuário. Há uns 10 anos atrás não existiam muitos filmes sobre a agrofloresta e a gente resolveu buscar modelos para filmar e para aprender também. Dentre as muitas experiências brilhantes que a gente viu por aí, uma chamou muito a nossa atenção, foi a agricultura sintrópica do Ernest Goethe. Viver de floresta, produzir alimentos na floresta, com floresta, posso mostrar que funciona. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo. E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. Uma das características do Ernest é que por trás da prática agrícola dele existe um conjunto de pensamento muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os 3 anos de idade. E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade. A gente buscou alguns exemplos. Em Brasília, a gente conheceu o João e o Rômulo, 2 alunos do Ernest que estão disseminando um modelo de cultivo intensivo de hortas e floresta partindo de solo degradado. Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo. Então a gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcione e que produza e que retorne, porque sustentabilidade tem que ser econômico, social e ambiental. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruta, né? A sucessão vegetativa com o espaçamento
e a ocupação dos andares no tempo, e aí a poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho do Ernesto, que eu nunca vi por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo, ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo, atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. A gente já está aqui com 2 anos e meio. Esse sistema ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora, se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega 1 e transforma em 500. A gente não, a agrofloresta transforma. 1 em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe 1 e daqui a pouco tem 0,3. E daqui a pouco tem que botar 2, não mais 1. Né? Porque a gente não está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e faz o planeta respirar e viver na agrofloresta. No momento que eu colher aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. Esse é o meu sonho. Vamos plantar floresta e vamos manejar a floresta, mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E dentro disso eu me encantei com esse mundo de possibilidades de fazer ecologia na prática e não só da boca para fora. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem, porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Então, esse é o trabalho do Ernesto. Ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca, então, a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar num estado de abundância. Me confirma que estou no caminho certo. Trabalhar para criarmos áreas de inclusão permanente e não áreas de proteção permanente do ser humano. AIP. E essa aqui seria um começo de uma AIP. Outra experiência, agora num contexto completamente diferente, é a de um empresário que está enfrentando o desafio da grande escala no interior de São Paulo. Lá a gente encontrou uma fazenda de orgânicos, estruturada como empresa, que encampou um projeto de pesquisa aplicada em sistemas biodiversos adaptados para grandes áreas. A gente vê desse lado aqui, né? A gente fez um plantio aqui orgânico de madeira sem investir em matéria orgânica no solo, né? Isso que o Ernest desenvolveu das leiras, né? E a gente vê uma diferença enorme. Esse sistema aqui tem uns 6 meses a mais que esse daqui e esse daqui está muito mais bonito, mesmo mais jovem. Você observa que o projeto está montado em solos com muita areia, solos muito sensíveis à degradação. Quando eu falei para o Ernest que eu comprei essa terra aqui, eu falei, mas lá a terra ruim, arenosa. Ele falou, não tem terra ruim. E olha o que a gente está conseguindo fazer aqui em 1 ano e meio, é incrível. Você está vendo, ela não é mais areia, senão ela tem uma bem clara estrutura. Isso, para quem trabalha com solo, é fascinante. I have studied agroecology, or regenerative agriculture, as it is also called, for many years. And I also visited some farms and some gardens and some fields. But here at Fazenda da Toca, I saw it for the first time on a large scale, and I was extremely impressed. A gente sabe hoje que os grandes desafios ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então nós precisamos buscar soluções em grande escala também. E já faz 7 anos que a agricultura sintrópica vem sendo adaptada para grandes áreas. Os princípios são os mesmos. O desafio é colocar isso numa forma para ser mecanizada. Está fechando aqui uma coisa que eu e o Ernest já estamos trabalhando há muito tempo.
Como essa é uma agricultura que é baseada em processos e não em insumos, é justamente o desenho e o manejo que substituem a adubação e até mesmo a irrigação. Então não me fica mais caro que o outro com seu herbicida. Mas vou ter a grande vantagem de criar vida e não matar vida. Aqui a diferença é muito grande, porque isso se reflete depois no estruturamento do solo, na fertilidade do solo, na capacidade de retenção de água. E eu acho que isso que o Ernest traz de melhor, porque ele consegue pensar de uma forma muito clara de transformar o inimigo, aqui no caso a braquiária, em alguém que está colaborando com o sistema. Não explorando recursos, potencializando, sintrópico. Para o Ernest, a poda é como se fosse o combustível das transformações. É ela que coloca o metabolismo do sistema para funcionar no máximo da eficiência, num aumento constante de recursos. E esse é um dos princípios da sintropia. A poda da árvore tem vários efeitos. Por um lado, ela vai aumentar as atividades nas raízes e ela muda, naquele momento, a micorriza. Como um dos subprodutos desse novo metabolismo são ácidos giberrélicos, são para o crescimento. O novo crescimento faz com que a planta, em simbioses ativas, bem ativa, forte, com bactérias e fungos que disponibilizam alimentos para eles. Então, isso dá um efeito de como se fosse a adubação do campo, tudo. E agora o terceiro efeito ainda para a planta, taxa fotossintética mais alta, de que a não podada, mais fotossíntese. Na realidade é mais carbono fixado em hidrocarbono e é mais raios solares usados, seja esfriando o ambiente. Esfriando o ambiente, você tem mais água. Porque essa é uma grande notícia, né? Porque, vamos inventar a máquina para sequestrar carbono. Não, cara, a gente já tem um sistema produtivo fantástico que já sequestra um monte de carbono, né? E além disso, produz alimento, produz madeira, produz o que a gente quiser, cria biodiversidade, dá dignidade para o trabalhador rural. Eu acho que aqui tem um caminho extraordinário, porque se pegar um executivo de uma grande empresa dessa e ele vier aqui na fazenda da Toque e for lá e falar assim, puxa, ele está usando máquina, ele está plantando eucalipto, puxa, está plantando eucalipto, né? Então, pô, isso pode dar um curto-circuito benéfico. Dá um boot no sistema, dá um boot nos paradigmas, dá um boot nas crenças, que são crenças muitas vezes sem reflexão, sem ponderação. Eu fiquei muito impressionada porque eu vivo da agricultura, eu vendo, eu preciso vender, porque se eu não vender eu não vivo. Só que eu não tinha visto como seria possível fazer isso sem ser esse pacote que é vendido pra gente. E no curso eu vi que é possível. Na verdade estão acontecendo coisas aqui que eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que iam acontecer. Tem um pensamento que não é só pensamento, não é só ideológico, ele está acontecendo, a gente viu, né? A gente está vendo. Que a gente traga práticas regenerativas, que não só sustentem, mas que gerem esse impacto positivo. E aqui você está encontrando uma possibilidade de fazer um cartão de visita. Essa fazenda aqui é um cartão de visita. Aí você tira e fala assim, ó, Fazenda da Toca, é possível. Se com pouco tempo os meninos de Brasília e a Fazenda da Toca perceberam melhoras, imagina um lugar que recebe esse manejo há 40 anos. Então nós adquirimos ela em 1984. Encontrei aquele lugar como fazenda fugidos da terra seca, desmatado por completo pelo dono anterior, que era dono de serraria. Os maiores problemas que eu tive no início era água, seco e vento. E aí comecei a plantar, trabalhando a dinâmica da sucessão natural. Agora, a mudança definitiva do lugar chegou uns anos mais tarde. Na medida que aquelas árvores cresceram, comecei a ralhar e depois fazendo poda. Aquele foi aqui no português, hoje em português brasileiro fala-se o pulo de gato. Mudou tudo. Já são 500 hectares reflorestados. Hoje, a fazenda do Ernest é considerada um dos fragmentos mais férteis e biodiversos da Mata Atlântica. Com o trabalho que eu fiz de reflorestamento, a temperatura na fazenda é mais baixa, assim, o clima mudou fortemente. Os solos mudaram por completo.
2015 foi a primeira vez que a gente conseguiu captar umas imagens aéreas da fazenda do Ernest. Foi muito impressionante, porque a gente vê aquela florestona toda lá embaixo e mal consegue conceber que ali é uma área agrícola altamente produtiva. E que inclusive dali sai um dos melhores e mais caros cacaus do mundo. Nos últimos anos, a dinâmica da floresta começou a radiar para fora, assim como que a microrregião está sendo influenciada, está aumentando cada vez mais as chuvas, porque no núcleo, na fazenda, está chovendo. Hoje em dia, agora, todos os 17 córregos têm água o ano inteiro, mesmo nos tempos mais secos. O ser humano podia se reconciliar com o planeta e ver o que posso fazer para ser útil, para ser querido. Só que a gente não percebe, ou seja, não enxerga, por termos desligado da vida no planeta, achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente. Portanto, a Maria José é uma das fundadoras da Sociedade Ética Ambiental, integra a Comissão Científica da Sociedade Ética Ambiental e faz parte do nosso núcleo da Capela do Rato. É uma grande amiga minha e é alguém que se tem interessado durante toda a sua vida e investigado sobre temáticas ligadas à ecologia e à sustentabilidade. Maria José, tem a palavra. Ora, muito boa noite. Muito obrigada, Luísa, pela sugestão aqui para comentar este curto documentário. Boa noite a todos. Este documentário é de facto curto, mas tem muitas implicações. E eu não vou ter tempo para dizer todas essas implicações, mas de qualquer maneira vou procurar sistematizar umas 4 ou 5 ideias-chave que eu recolhi deste documentário e que, de facto, de alguma maneira traduzem em essência aquilo que ele quer e pretende significar. Na sessão passada, não sei se lembram alguns, trouxemos aqui 2 testemunhos de práticas cotidianas e individuais que podem, de facto, fazer a diferença neste quadro de uma natureza esgotada e em mudança dramática. Hoje, o caminho é diferente, é como se partíssemos do particular para o geral. Hoje procuraremos, de facto, traçar aqui uns princípios mais gerais, uma filosofia que postula a convivência harmoniosa do ser humano com a natureza, que aliás, como todos sabem e reconhecem, é ao fim e ao cabo o princípio e a finalidade da própria encíclica Laudato Si. Portanto, este princípio ou esta filosofia vem inteiramente contida no próprio título. Se repararmos, o filme chama-se Sintropia. E se olharmos para este título e tentarmos perceber o que é que ele nos quer dizer, vemos que é composto por 2 termos gregos, sim e tropia, de tropos. E o que é que significam? O sim significa um com, o com, mas este com não é simplesmente um estar ao lado ou estar junto, não é estar com o outro, mas é, sobretudo, exprime a ideia de reciprocidade e mutualidade. Portanto, é um com que é um com de interdependência, de ligação profunda e íntima. E tropos, ou tropia, melhor dizendo, significa crescimento. Portanto, à letra, se nós quisermos traduzir e entender logo de imediato o significado do filme, vemos que postula um crescer, um movimento em conjunto e em mutualidade e em reciprocidade. É esta
a grande mensagem e a grande filosofia deste pequeníssimo documentário. Portanto, a tese que ele nos propõe é exatamente, a tese que afirma, é uma proposta de convivência harmoniosa e, sobretudo, colaborante entre o homem e a natureza. E neste caso da agricultura é um caso exemplar, porque se repararem também o termo agricultura está ligado à cultura. No fundo, esta nova agricultura que aqui é retratada corresponde a uma nova cultura da mente, um novo conjunto de ideias que informam as nossas ações, que se exprimem tanto na agricultura, o caso exemplar, como se exprima em qualquer atividade e ação. É realmente essa consciência de que fazemos parte deste planeta e que realmente devemos manter com o planeta relações de interdependência e de colaboração. E o que é necessário para atingir essa nova cultura, esse novo paradigma de reconciliação e de recondução a esse solo que é a nossa matriz, esse solo de humus? Nós somos humanos. Humanos porquê? Porque somos humus, e humus é terra, terra fértil. Ora, para nos reconduzir à nossa essência, à nossa natureza, o que é necessário? Um novo olhar. E eu falo aqui no olhar como uma espécie de uma metáfora, porque, se repararam, o filme começa com essa alusão ao olhar e termina também com a alusão ao olhar. Diz o Senhor, o ser humano não enxerga. E o outro do início, que já não sei quem é, um outro que também falou, um olhar que vê a natureza como prodigalidade, como abundância, como fonte de inspiração, porque a natureza, de facto, é isso. E este olhar, esta metáfora do olhar, para mim, é como se representasse dois modos de ser. Não é apenas um olhar, é também um ser e um estar. E esses dois modos é o modo de cegueira e o modo do ver. A cegueira que não vê, ou melhor, não vê o que a natureza é de facto, a tal fonte de gratificação, a abundância, a prodigalidade, mas sobretudo a natureza, não vê que a natureza é um sistema criativo que se reinventa e se autorregenera constantemente. Isto é muito importante, esta ideia, que parece que nós é que somos só os seres inteligentes, mas não. A natureza regenera-se e reinventa-se constantemente. Não precisa dos humanos, porque sem humanos ela continuará o seu caminho e continua o seu caminho, porque de facto tem todo o tempo do mundo, porque a natureza é tempo. Nós é que talvez não o tenhamos. E portanto ela, sem humanos, vai se regenerar ou autorregenerar e reinventar e recriar, porque ela é a liberdade criativa fundamentalmente. Agora, a cegueira não encara a natureza desta forma, como vida plena, criativa e em liberdade, mas encara como coisa a explorar ilimitadamente. E não percebe, e a ignorância é terrível, não percebe que ao encarar assim a natureza, cobre-se a si mesmo de sofrimento e miséria. E eu explico, há duas imagens muito expressivas aqui neste filme que eu gostaria que recordassem. Uma é uma natureza verdejante, fértil, cheia de vida, vibrante de vida, e a outra é a natureza seca, desolada e árida, onde a vida parece que se esvaiu. Não é a natureza que está aqui a ser mostrada, mas é o coração do homem. Estas duas imagens refletem para mim o coração do homem, o coração amoroso que mantém com a terra e a natureza uma relação de amor, de colaboração, de convivência, e ela devolve-lhe a imagem vibrante de vida
e de pujança. E a outra natureza seca espelha o coração empedernido do homem, como dizia o Aldo Leopoldo, mecanizado, que não consegue sair dentro do seu próprio egoísmo e de si mesmo e olhar à volta. Portanto, eu afirmo sempre que a crise ecológica não é uma crise da natureza, mas é, sobretudo, uma crise do humano. Porque, repito, nós é que sem a natureza morreremos, mas a natureza continua sem nós. E, portanto, esta degradação acelerada que nós estamos nos dias de hoje a assistir, com uma perda de biodiversidade alarmante, com alterações climáticas, com a seca, a desflorestação, tudo isto é o espelho e o retrato de nós mesmos. E eu penso que é isto que o Papa Francisco pretende transmitir na sua encíclica. O empobrecimento da natureza é o empobrecimento do humano. Apareceu aqui por várias vezes um reputadíssimo físico, o Fritjof Capra, e ele apareceu que é um físico com um trabalho intenso na área também da ecologia, com uma obra muito vasta, em que transmite constantemente a sua tese. E a sua tese é a afirmação insistente de que nós vivemos num sistema, um sistema integrado de partes interdependentes, onde cada ser, desde o mais microscópico até ao maior, incluindo nós por aí, cada ser tem uma função muito específica. E, portanto, estas relações de interdependência constituem, de certa maneira, a própria harmonia do todo, da própria natureza. Se o homem se situa, se exila dessa cadeia de interdependências, ele exila-se também de si próprio. No fundo, está-se a condenar a ele mesmo, porque, como digo, essa cadeia vai evoluindo e vai continuando. Portanto, o que é necessário? Neste pequeno filme, eu retirei uma mensagem. É necessário compreender que esta terra, a natureza, ao fim e ao cabo, que é a mesma coisa que a vida, é a nossa morada. E nós temos urgentemente de reaprender a habitar esta morada e a cuidar dela. É um bocado, para mim, é esta a ideia central deste pequeno documentário e que eu partilho convosco. Muito obrigada, penso que já alonguei muito, Luísa. Não, foi perfeito. Está tudo bem. Obrigada, Maria José. Nós depois, no fim, faremos o debate consigo, comigo, com todos. Então, boa noite a todas e a todos. Eu, enquanto professora de filosofia, tenho dedicado a estudar, uma das minhas linhas de investigação tem sido estudar o papel das mulheres na filosofia. E procurei, enquanto dava aulas na Faculdade de Letras, reger algumas cadeiras em que se falava das mulheres na filosofia e se falava de filósofas. Ao princípio, quando introduzi esta novidade, foi novidade, espantosamente foi novidade, e as pessoas perguntavam-me, mas há mulheres filósofas? E claro que há, sempre houve, não é só agora que há, eu procurei recuperar toda uma série de mulheres do passado e também apresentar mulheres no presente. E, portanto, achei oportuno hoje falar-vos de uma filósofa e cientista indiana, que tem muito a ver com tudo aquilo que foi mostrado no filme e que tem muito a ver com a ecologia, e que é a Vandana Shiva. Vandana Shiva nasceu em 1952, a mais nova do que eu, e dedicou
grande parte da sua investigação científica e depois filosófica, debruçando-se sobre justamente a natureza e sobre o papel que as mulheres podem ter, as mulheres indianas, ela é indiana, as mulheres indianas podem ter no cultivo da natureza. Eu escolhi aqui esta frase dela, este pequenino texto: o ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem do solo. Passamos a acreditar que a água e os nossos alimentos são produtos de uma corporação. Ela está integrada numa linha filosófica que é conhecida como o ecofeminismo. O ecofeminismo tem múltiplas orientações e nem sempre as correntes feministas são simpáticas para com o ecofeminismo e para com as filósofas ambientalistas. O que é que defendem os ecofeminismos? Defendem, e a Vandana Shiva, defendem uma ligação direta entre a opressão das mulheres e a opressão da natureza. Eu mostro esta fotografia da Vandana Shiva, que aparece sempre quando a apresentam, em que se vê ela com umas sementes na mão. E realmente ela está muito ligada à temática da guarda das sementes e da cultura das sementes por parte das mulheres indianas, que eu vou já falar. Ela escreveu muitas obras, eu escolhi 3 destas obras, que me parecem as que têm mais a ver com este tópico de que estamos aqui a falar: Staying Alive, Women, Ecology and Survival, depois o Ecofeminism, que ela escreveu com uma colega, a Maria Miss, e que está traduzido em português, Ecofeminismo, e depois Earth, Democracy, Justice, Sustainability and Peace. Cada uma destas obras foi escrita quase com 10 anos de diferença. Ela escreveu muito mais, ela tem escrito, tem continuado a produzir até aos nossos dias, mas estas 3 obras realmente ligam-na à temática de que vamos falar. E a temática de que vamos falar tem a ver com a tese da Vandana Shiva, que nos diz que o domínio sobre as mulheres na cultura indiana é semelhante ao domínio sobre a natureza e é particularmente visível na política destruidora seguida pelos países ocidentais. Ela entende, no entanto, que as mulheres não podem acomodar-se ao estatuto de vítimas e que devem assumir um papel específico na construção do mundo, quer no que concerne à Terra e aos seus habitantes, sejam eles humanos ou não humanos. O Pedro já passou este slide também. Ela ganhou muitos prémios, eu destaco o Right Livelihood Award, que foi uma versão do prémio Nobel da Paz, e hoje ela continua a ser diretora da Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Ela abraçou a causa dos aldeãos do seu país e mostrou a especificidade dos problemas que esses aldeãos estavam a sofrer devido ao aparecimento das grandes fábricas que resolveram que se instalaram na Índia para produzir em grande escala produtos agrícolas. Mas abraçou, sobretudo, a causa das mulheres e considerou que as mulheres foram as principais vítimas da industrialização e das monoculturas. E foi justamente evidenciar a resistência pacífica das mulheres contra os grandes monopólios económicos. E foi apresentar a luta das mulheres do seu país como modelo a seguir na luta pela autonomia cultural e pela biodiversidade. Ela defende: as mulheres recusam-se a formar parte desta cultura de ódio e de violência. Com as suas vidas mostram que o amor e a compaixão, o repartir e o dar, não são apenas qualidades humanas possíveis, mas antes constituem qualidades necessárias para que sejamos humanos. Na obra de que eu vos falei, o Earth, Democracy, Justice, Sustainability and Peace, ela relata os diferentes combates empreendidos contra o mercado livre e contra uma globalização empresarial. E vai lembrar uma política que vem de trás e que é a política das enclosures. Este termo enclosure aparece em inglês,
porque na realidade foi iniciada, a política das enclosures foi iniciada no século XVI em Inglaterra, quando os campos que pertenciam a toda a gente, às comunidades, que aí iam livremente semear, plantar, abater árvores quando era necessário, e esses campos começaram a ser vedados e começaram a ter dono. E esta política das enclosures, enclosure quer dizer justamente vedação, não é? Os campos começaram a ser vedados, foi uma primeira etapa de uma corrida ao lucro. E justamente a terra e os bosques que pertenciam a toda a comunidade passaram a ser roubados, entre aspas, e não só, pelos seus utilizadores, não é? Uma outra etapa que também foi muito marcante na Índia, e esta política das enclosures aconteceu na Índia, como vamos ver, e também uma etapa que importante foi a apropriação dos recursos hídricos. Os recursos hídricos passaram a ser geridos também por grandes companhias. E isto com o nascimento do colonialismo na Índia e com o nascimento, mais tarde, das grandes empresas. E esta atitude de rapina fez-se sentir na Índia e fez-se sentir em muitos países do terceiro mundo. E é contra ela que a Vandana Shiva nos apresenta aquilo que ela chamou o movimento da democracia da terra, ao serviço da paz, da justiça e da sustentabilidade. E este movimento enuncia princípios e organizou-se num manifesto, um manifesto que se chamou Manifesto para uma Democracia na Terra, e nele se vai exaltar o valor intrínseco de todas as espécies, o valor intrínseco de todos os povos, o valor intrínseco de todas as culturas. É um manifesto que pretende estabelecer vínculos entre o universal e o particular, vínculos entre aquilo que é diverso e aquilo que é comum, entre aquilo que é global e aquilo que é local. A Vandana Shiva vai justamente apoiar as culturas indígenas do seu país, vai contestar a privatização dos recursos naturais e vai criticar a transformação desses recursos naturais em mercadorias. E ela travou esta luta apoiada num apóstolo da não-violência indiano, que foi justamente Gandhi, e ela filia-se em Gandhi na atuação que desenvolveu relativamente a esta luta das mulheres indianas. E ela lembra que o Gandhi conseguiu vencer o exército indiano, tendo como símbolo uma roca e um punhado de sal. Portanto, ela pretende também que esta luta seja uma luta pacífica. O movimento de democracia na Terra vai valorizar a ação dos pequenos grupos e vai mostrar que há alternativas possíveis. Ela vai entender a globalização a dois níveis, a nível positivo e a nível negativo. A nível positivo, porque vai considerar que há uma humanidade que todos partilhamos e cujos valores também nós seguimos. E ela dá um destaque específico desses valores comuns à humanidade, ao valor da compaixão e ao valor da solidariedade. Também é muito sensível aos valores da variedade. O facto de se quererem acabar as pequenas culturas é para ela um crime. E acha que a variedade é uma riqueza, a relação com o diferente é algo que tem que ser cultivado e é extremamente importante procurar estabelecer uma ponte entre o global e o local. Portanto, para ela, o global deve ser visto nas suas relações com o local. E uma globalização deste tipo que ela aceita porque aposta num futuro inclusivo, porque assenta numa não-violência criativa e porque reclama a humanidade para todo o planeta. Contudo, ela é muito sensível também aos aspectos negativos da globalização. E vai combater a globalização empresarial, que valoriza as coisas pelo preço que atingem no mercado e que ela considera que é uma economia de morte, uma economia que destrói as economias da natureza. Pode passar?
As economias da natureza, o que é que são as economias da natureza? São as que produzem naturalmente a regeneração do meio ambiente. E ela vai também valorizar as economias de subsistência. E são essas economias de subsistência que vão assegurar a vida das pequenas comunidades, e essas economias concretizam-se em determinadas ações, como plantar, como colher, como buscar água, como preparar alimentos. E todas estas ações, na Índia, eram praticadas pelas mulheres, eram tarefas típicas das mulheres indianas, e para elas eram tão naturais como os fenómenos da Terra. Ora, a globalização industrial e empresarial impôs-se como a única solução. E isto para ela é falso. A globalização não é a única solução. É falso e é evitável, não é? Ela admite que a agricultura industrial promete riqueza, é verdade, mas na realidade o que é que aconteceu? Aconteceu na Índia, produziu essencialmente escassez de recursos, escassez de meios de trabalhos e escassez de meios de vida. E os grupos mais débeis ficaram privados do sustento que normalmente tinham devido à utilização dos recursos naturais, utilização essa que lhes foi interditada. Estes diferentes movimentos que se colocam sob a designação comum Democracia na Terra integram uma série de ações. Ações, nomeadamente, de persistência e de cooperação. Na Índia, Vandana Shiva acarinhou pequenos grupos locais que desobedeceram, pequenos grupos locais, neste caso muito concreto, eram constituídos por mulheres, e mulheres que desobedeciam à ordem de grandes companhias, como por exemplo a Monsanto ou a Cargill, de entregarem as suas sementes. As mulheres habitualmente guardavam as sementes, trocavam-nas entre si e replantavam-nas. Quando essas grandes companhias entraram na Índia em força, distribuíram grátis sementes às mulheres, só que essas sementes tinham uma duração mínima, não eram trocáveis, não eram replantáveis, e isto teve como consequência fomes e uma perda muito grande já da vida frugal e difícil que era a vida das mulheres indianas, mas que se tornou muito mais difícil e muito mais frugal, ou seja, elas da frugalidade entraram nitidamente na pobreza. E o que a Vandana Shiva fez foi fomentar um movimento de resistência civil. E este movimento de resistência civil levou as populações a manterem os seus hábitos alimentares. Em vez de se iniciarem num determinado tipo de alimentação completamente diferente da sua, que era aquela que lhes propunham as grandes companhias, a Vandana Shiva propôs que elas fizessem guerra aos produtos transgénicos. E as guerras que ela fomentou foi a guerra contra esta grande companhia, a Monsanto, também fez guerra à Pepsi-Cola e à Coca-Cola, que se introduziram na Índia e que estavam a ganhar um grande terreno, e também ao arroz basmati, ou seja, a guerra ao arroz basmati, não, ela quis preservar o arroz basmati tal como era habitualmente cultivado pelas mulheres e negar que esse arroz fosse apropriado também por uma grande companhia. Uma outra sua luta foi contra a apropriação do arbusto da canela, que foi concedida uma patente europeia e que ela pretendia que continuasse nas mãos de quem o cultivava. E uma das, digamos, dos grandes monstros contra os quais ela lutou e fomentou a luta das mulheres indianas contra eles foi a companhia Rice Tech, que se tinha apropriado do tal arroz basmati. E fomentou toda uma série de ações judiciais contra o Monsanto e foi justamente apoiar movimentos de desobediência civil contra a entrega das sementes. E em toda esta luta que ela empreendeu, ela foi extremamente protetora e fomentou o papel das mulheres, porque achou que as mulheres indianas tinham sido as primeiras vítimas das grandes companhias. Isto porquê? Porque a mulher indiana era quem tradicionalmente administrava os alimentos, quem distribuía a água,
tinham um protagonismo enorme nas atividades de semear e de plantar e também na atividade florestal. Portanto, elas representavam um sustento essencial no suporte das famílias e eram essenciais também para o equilíbrio ecológico. Ora, ela pretendeu recuperar esse papel para as mulheres indianas que lhe tinha sido tirado devido justamente às grandes fábricas que se instalaram na zona onde elas trabalhavam. E escreveu: para que haja igualdade de género, é necessário ver as mulheres na sua plena humanidade, como produtoras e criadoras, como guardiãs da cultura, como decisoras políticas, como seres espirituais. E a sua estratégia foi justamente não permitir que as mulheres fossem consideradas vítimas. Ela não cultivou o estatuto de vítima na mulher, mas sim mobilizou as mulheres indianas para uma luta não violenta quanto à construção de economias vivas. E uma das lutas em que ela se empenhou mais foi esta que foi conhecida por Chipko. Ou seja, vem aqui a fotografia de uma série de mulheres e crianças abraçadas a uma árvore. E nesta região de Chipko, que era nos Himalaias, havia florestas enormíssimas que essas fábricas pretendiam arrasar para fazer as suas plantações. E quando, no dia em que as fábricas chegaram, os operários e as pessoas que iam fazer essa operação de abate das árvores chegaram com umas caterpillas para justamente abater as árvores, a Vandana Shiva fomentou este abraço das mulheres e das crianças às árvores. Não se retiraram e os homens não tiveram coragem para avançar com as caterpillas e, na realidade, esta resistência pacífica, neste caso ativa até, vingou e as árvores não foram abatidas. Uma outra ação que ela também estimulou foi em Kerala, contra as fábricas da Coca-Cola. E este slogan foi adotado: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Quit India, e faz parte daquilo que se chama a Declaração de Plashinada, que ela também fomentou. A originalidade da Vandana Shiva relativamente a outras filósofas ecofeministas, porque hoje em dia fala-se de ecofeminismos e há uma série de correntes ecofeministas, foi justamente mostrar o potencial revolucionário das mulheres do terceiro mundo. Ela não as vitimizou, mas deu-lhes protagonismo e procurou também valorizar as tradições ancestrais destas mulheres. Daí o destaque a um conceito espiritual que na Índia tinha uma grande adesão e que era o conceito de Prakriti, que é um princípio feminino considerado estar na origem da criação, que é adorado pelos indianos como estando na origem da criação. E é a terra, esse princípio feminino, tem a ver com a terra, e a terra é recuperada como mãe e é recuperada como mulher. E, portanto, ela trabalhou muito na recuperação simbólica, no princípio simbólico da mãe índia, que ela opõe e que opôs ao Estado militar. Segundo a Vandana Shiva, as mulheres estão mais próximas do conceito sagrado da vida. E há que reivindicar o princípio feminino e exigir uma atitude de respeito pela vida e de respeito pela natureza. E essa atitude de respeito pela vida e pela natureza devia estender-se a todos os povos. Ela vai justamente colocar as mulheres na primeira linha da defesa da vida e a sua grande obra foi justamente essa. Eu, para terminar, lembro o início da Laudato Si, um documento mais tardio do que é toda esta luta da Vandana Shiva, mas que eu penso que pode ser também ligado. E lembro os 2 primeiros parágrafos do Papa Francisco, na encíclica Laudato Si: a nossa casa comum pode-se comparar ora a uma irmã com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Eu acho que nós devemos ser receptivos a este apelo do Papa, que nos exorta a defendermos a natureza, que é a nossa mãe e nossa irmã, e gostaria de fazer também uma convergência possível entre a Laudato Si e as teses de Vandana Shiva, embora os contextos sejam completamente diferentes. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram e vamos então abrir
uma conversa para quem quiser participar. Eu presumo que esteja a Rita Costa para moderar o debate. Não a estou a ver? Estou. Rita. Estou aqui. Pronto. Sim. Eu estou aqui. Quem quiser ou pode levantar a mão ou pode escrever alguma questão no bate-papo, pode optar por uma das duas. Luísa, é Pedro Matos. Eu queria fazer uma pergunta. Eu penso que há pouco tempo na Índia, a Amazon, havia uma guerra na Índia, um problema grave, que a Amazon estava a entrar na distribuição de alimentos. Consegue dizer alguma coisa disso? Não sei, eu acho que talvez a Maria José esteja mais dentro do assunto, mas desconheço-me, mas acho... O risco de uma grande distribuição, exato. Tem a ver com toda esta política que foi seguida durante, e continua a ser seguida, não é? De intrusão e de alteração dos hábitos alimentares e desrespeito desses hábitos alimentares, procurando uma uniformização e impondo um determinado modelo, como se esse modelo pudesse ser, ou tivesse que ser um modelo único, não é? Não sei se a Maria José... Não, também não tive conhecimento, portanto não me posso pronunciar, não. Era uma situação que também já tinha acontecido antes com os holandeses, não é? No século XVI, XVII, com a monocultura da canela e toda aquela exploração que houve em determinadas zonas do mundo com monoculturas e monoprodutos que trouxeram depois quase a obrigatoriedade de comprar os bens essenciais à companhia que o explorava. Claro. Enfim. Isto aqui era uma estratégia, neste caso da Vandana Shiva, ela denunciou justamente a estratégia de que era, no fundo, dar as sementes, porque essas grandes companhias começaram por distribuir sementes, e pedir às mulheres que as mulheres lhes entregassem as sementes que habitualmente cultivavam. E isso que ao princípio foi tomado como um ato de generosidade, teve os efeitos perversos que essas sementes acabavam e depois as mulheres eram obrigadas a comprar constantemente à companhia que lhes vendia a um preço que as tornava muito mais pobres ainda do que elas já eram. E são muitas vezes sementes modificadas para aceitar Exatamente, determinado tipo de transgénicas exatamente. E para obrigar a utilizar determinados tratamentos, e sem esses tratamentos elas não vinham. Exato, portanto, e o excesso de água que elas exigiam também. Claro. Não é? Posso fazer uma pergunta à Maria José? Sim. Gostava de saber se podemos ter acesso a este documentário que passou. É porque uma das minhas filhas é agrónoma, trabalha numa associação de produtores do Ribatejo e ela debate-se exatamente com esses problemas das monoculturas e procuram defender os seus pequenos agricultores, os pequenos produtores, mas às tantas, mesmo esses pequenos produtores preferem entregar-se nas mãos por exemplo, eles têm o tomate da Heinz e das Sogais e etc., que lhes asseguram mais lucro, mas pronto, só podem fazer tomate, só podem fazer... E de facto, quer dizer, nós os urbanos não conseguimos modificar muito estas coisas, não é? Mas mais eles que estão no terreno talvez consigam. Pois há uma série de comentários, este foi escolhido também pelo tempo, porque há documentários mais longos, à volta de 40 minutos, que no caso desta sessão seria excessivo.
Mas há uma série de documentários sobre esta agricultura regenerativa que de facto são muito elucidativos. Não sei até que ponto as pessoas têm força suficiente para lutar contra o poder das multinacionais. Realmente é muito difícil, porque estas multinacionais, eu ia falar, pronto, já se falou aqui, a Monsanto, por exemplo, que está ligada também neste momento à Nestlé, elas realmente procuram dominar, através também da cultura transgénica, dos transgénicos, procuram dominar completamente todo o mercado das sementes e hoje em dia, mesmo quando nós vamos comprar ao mercados biológicos, nós estamos a comprar produtos transgénicos, porque as sementes tradicionais, daí a luta da bandana chimpa para proteger as sementes tradicionais caíram nas mãos destas multinacionais que não lhes interessa, de facto, que continuem esse tipo de culturas de produtos tradicionais, e o que lhes interessa é realmente expandir maximamente, portanto, estas culturas transgénicas, que, como também já foi dito e muito bem, estão associadas a toda uma outra série de produtos, de fertilizantes, como é que é, inseticidas, etc., específicos, e, portanto, isto é tudo um grande monopólio que, de alguma maneira, e que é terrível do ponto de vista dos próprios ecossistemas, porque exaure a terra e para além de criar uma terra cada vez mais exaurida, não sei, agora não me ocorre outro termo, mais gasta, no fundo, também empobrece a diversidade das próprias agriculturas. Também no Alentejo nós estamos a assistir a uma série de monoculturas de oliveira, que realmente a médio prazo vai contribuir para a seca e a desertificação completa da zona. Portanto, há aqui uma série de riscos, mas a gula, a ganância, o tal olhar cego, a tal cegueira que eu estava a falar quando fiz o comentário, é de tal ordem grande que não lhe interessa o amanhã. O que lhe interessa é o lucro hoje e o agora. E, portanto, não sei como é que o Papa Francisco e nós aqui, todos nós, os de boa vontade, conseguiremos deter este movimento de gula, de volúpia e de ganância, não sei. Mas teremos que tentar, teremos que fazer este nosso papel. Mina, se fores ao bate-papo, a Adelaide colocou lá o link para veres o filme. Obrigado. Existe aqui também uma questão da Ana Cunha, que pergunta se há alguma representação de Vandana Shiva em Portugal. Conheces, Luísa? Não conheço. Não sei se a Maria José conhece. Desculpe. Se há alguma representação da Vandana Shiva em Portugal. Ela já veio cá algumas vezes até. Não parece. Não. Mas não há propriamente uma representação dela, não. Há grupos de pessoas a estudar e a trabalhar na linha que ela defendeu na Índia, aplicada a outras circunstâncias, mas desconheço. Olha, pergunto eu, como é que se pode lutar contra este tipo de produção, contra estas multinacionais? Como fazer? Eu acho que a única maneira é nós procurarmos abastecer-nos em sítios que conheçamos e que tenham a ver com pequenos agricultores, etc. Eu estou a pensar, por exemplo, numa zona, concretamente, num sítio, por exemplo, onde eu costumo passar férias, há sempre uma feirinha, e eu, em vez de ir comprar os produtos digamos, ao supermercado, vou à feirinha abastecer-me, não é? Mas... É verdade que agora também existem em Lisboa também há meio da uma cidade série alguns mercados. E há uma série de mercados. Olha, a alimentação que nós fizemos do Foco também falou desses vários. Quando se falava do slow food, também se davam exemplos desses mercados existentes em Lisboa, não é? Exatamente. E tu na tua zona deves ter, Rita, de certeza.
Não, e uma coisa é comprar os produtos da época. Eu, por exemplo, eu nunca compro morangos sei lá, em dezembro. E comprar exatamente nacional, pensar que quando estamos a comprar coisas que vêm da África do Sul ou da China, ou não sei o quê, tudo isso implica uma pegada ambiental super excessiva. Eu às vezes vou ao Pingo Doce, que é aqui ao pé de casa, comprar fruta e saio de lá sem nada, porque é tudo de Espanha, da África do Sul, sei lá, do Tibete, o que quer que seja. Para além de que a logística do Pingo Doce e de outros implica produto frio, produto verde, fora da época e sem qualquer hipótese de maturação. Quer dizer, é questão de ver os caixotes do lixo, eu tenho um Pingo Doce em frente, é ver os caixotes de lixo e o desperdício alimentar. Só o Monte Selvagem, que era uma reserva animal no meio do Alentejo, alimentavam os animais todos dos restos de produtos vegetais do Lidl em Montemor. Portanto, dá para ver que eram carrinhas, eram 1, 2 furgões de produtos que estavam fora do prazo, ou quase, e que iam para os animaizinhos. E é claro que isto tem que ter um custo. Claro. Eu penso que... Diga, Marisa. Eu penso quanto mais uma consciência ecológica, a consciência ecológica é a letra, a consciência da não separação entre nós e tudo que nos rodeia e da natureza, naturalmente. Quanto mais a consciência ecológica for forte nas pessoas, menos possibilidade deste tipo de ação predadora tem de vingar e de continuar. Portanto, o problema é que esta consciência ecológica ainda está pouco difundida. Está num pequeno grupo de mentes, talvez um pouco mais esclarecidos, mas a grande massa e a grande multidão anseia por isso que todas essas multinacionais e todo o imperialismo dá. E, portanto, anseiam por ter essas coisas todas. Não é só em termos de alimentos, mas é em termos do boné da Nike e disto e daquilo e daquilo outro. E, portanto, à medida que a consciência ecológica se vai expandindo, também menor vai sendo o terreno de disseminação desta atitude predadora, acho eu. Eu não sei se estão a ver o bate-papo, mas a Adelaide escreveu uma coisa que eu subscrevo completamente, porque também me aconteceu o mesmo. Quando se foi vacinar, a Câmara ofereceu um lanche, não é? Muito bem. E as maçãs que vinham no lanche eram maçãs da Polónia, diz ela. A mim também me veio uma maçã da Holanda. É verdade, a justificação foi que não havia, em Portugal não havia maçãs suficientes. Isto é para brincar connosco, não é? Quer dizer... Pois, Alcobaça tem uma loja em Fátima fabulosa, com as maçãs todas embaladazinhas e apetitosas. Quer dizer, a fruta de Alcobaça é fabulosa e está aqui ao lado de Lisboa. Claro. Bem, não há necessidade de prolongarmos o debate, não havendo... Eu gostaria, se fosse possível, eu gostaria também... Olha, está ali uma pessoa, a pedir a palavra. Com certeza pode pôr a sua questão. A minha questão é a seguinte. Primeiro, há que resistir contra a tentação de pensar que pequenas ações acabam por ser tão insignificantes que não se repercutem em mudanças substanciais nenhumas. Isso acho que é um ato que importa cultivar em nós e à nossa volta. Eu recordo uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando lhe puseram a questão: o isso que você está a fazer é uma gota no oceano. Lemos-nos que ela respondeu: é uma gota no oceano, mas o oceano com esta gota deixa de ser o mesmo oceano. Eu acho que há uma grande dificuldade em acreditar até ao fim que as pequenas ações, desde que elas se tornem multiplicadas e contagiantes, acabam por ter resultados. Já aqui deram conta
de pequenas opções pessoais que significam já uma mudança de atitude de nós próprios. E é um facto que muitas vezes até era mais prático a gente comprar aquilo que está ao nosso lado, mas quando dizem que vão às feirinhas, eu, por exemplo, sou aqui do Norte, vivo no Porto, e adquiri o hábito de ir fazer as minhas compras de legumes, de frutas e de produtos frescos a uma feira que há ao sábado de manhã, na Senhora da Hora. Feira essa que vende os produtos diretamente dos produtores que vêm dali da zona da Póvoa, do norte da Póvoa e aqui ao redor do Porto, e os produtos são incomparavelmente melhores e, ao contrário do que muita gente diz, são até mais baratos, porque há também esta coisa, realmente muitas vezes nós vamos a estes mercados e veem que aquilo que é dito que é de produção biológica, muitas vezes é muito mais caro e é muito fácil a gente pedir que as pessoas optem por comprar carne, quando as pessoas não têm dinheiro, não podem mesmo socorrer-se a não ser daquilo que está mais ao seu alcance. Isto é uma atitude que me parece que é louvável, mas que nós temos que acreditar o suficientemente para contaminar outras pessoas para fazer esta opção. Outra coisa que também me parece estar ao alcance de muitos, não de todos, nas grandes cidades isto é mais difícil, dado que muita gente vive em apartamentos sem nenhum tipo de contacto com a terra, mas as pessoas que tiverem possibilidade de ter um pequenino quintal, um pequenino canteiro, eu tenho um pequeníssimo canteiro onde cultivo o tomate que me dá para pôr congelar para todo o ano. Tem todo o tipo de ervas aromáticas e tem algumas hortaliças que me rendem. O meu canteiro não tem mais que 4, 5 metros quadrados. Era uma questão de nós acreditarmos. Agora, há dificuldades reais, também há que as pôr em evidência, é que estas transformações das grandes multinacionais, produtos fitossanitários muito, muito eficientes, etc., têm tido como consequência que as próprias pragas ganham resistência a estes tratamentos e cada vez mais os tratamentos estão a ser mais prejudiciais e mais tóxicos. Isto é um problema real, difícil de resolver, até porque quando nós, por exemplo, não usamos nenhum tipo de fitossanitários contra, por exemplo, um míldio, nós corremos o risco de não colhermos nada. Claro que há produtos menos agressivos pelos quais eu opto, mas se eu não utilizar esses produtos, eu acabo por não colher coisa nenhuma. Isto é uma dificuldade, nós também temos que partilhar as oportunidades, acreditar nelas, difundi-las, mas ter também consciência de quais são as dificuldades, até para incrementar a criatividade, inclusivamente a competência técnica de quem for capaz de nos orientar. Aqui no Norte há uma empresa, a empresa que faz o tratamento do lixo, chamada Lipor, tem feito coisas verdadeiramente notáveis. Todos os produtos fertilizantes que eu utilizo, nada é químico, é tudo resultante do tratamento do lixo orgânico da cidade de Porto. E é fantástico como aquilo é realmente um fertilizante ótimo. É preciso também que haja, digamos, empresas com escala suficiente para resolver problemas que são criados pelas grandes multinacionais, que são problemas de tal dimensão que muitas vezes não está ao alcance das nossas curtas e pequenas iniciativas. E era isto que eu queria dizer. Desculpem a minha intervenção de ter sido longa. Não, muito obrigada. Foi muito esclarecedora e muito útil. Eu não sei se é a altura de eu poder intervir, né? Se não... Sim, sim. Há uma pergunta ali nas mensagens. Exato. O Ivo Gomes Francisco queria fazer uma pergunta, não? Não está a fazer. O Ivo Gomes Francisco. Sim, está a falar. Está a fazer. Não é propriamente uma pergunta, é, digamos, acrescentar algo mais à temática que está a ser posta, que começou exatamente com a dúvida de se somos capazes de lutar contra as multinacionais. E eu diria que ou somos capazes de lutar contra as multinacionais ou desaparecemos todos, a breve trecho.
E, por outro lado, a sociedade civil não sabe ou ignora, digamos, o poder que tem. Eu lembro às pessoas que nós, em primeiro lugar, todos nós somos consumidores. E o nosso consumo é um voto que ninguém pode alienar, ninguém pode alterar. E, portanto, ou consumimos das multinacionais, ou não orgânico, não biológico, ou consumimos outras coisas, ou então até as podemos produzir. E, portanto, por outro lado, também somos produtores. E depois também somos aforradores. E sendo aforradores, sendo poupadores, fazendo nós as nossas poupanças, temos a possibilidade de criar uma banca ética, ou seja, uma banca que não financia projetos escandalosos contra a humanidade e contra, portanto, que ignoram valores sociais e ambientais. E, por último, somos cidadãos. Somos cidadãos, para além do poder do voto, que é, enfim, que é muito limitado, nós temos outras possibilidades de intervir socialmente. Petições, abaixo-assinados, cartas abertas, manifestações de todo o tipo, não têm que ser violentas, nada disso tem que ser violento, mas nós temos o poder de intervir. E não tenham dúvida que os políticos são sensíveis à opinião da sociedade civil, porque eles precisam dos votos dessa sociedade, da sociedade civil. Partindo do princípio que os políticos não estão na sociedade civil, obviamente, mas são também. Era só isto, e peço desculpa de me alongar. Obrigada. Obrigada. Adelaide e o Tónio pôs aqui no bate-papo uma informação que me parece que é muito interessante. É da Herdade do Freixo do Meio. Diz assim: caso queiram aprofundar esse projeto, é uma herdade alentejana onde em 1990 uma nova geração retomou o desafio de a gerir como um bem comum. Elegeu a agroecologia como ética de gestão, regressando ao agroecossistema medieval do montado como forma de abordar o presente e de construir o futuro. Portanto, aqui também uma forma de nos podermos entusiasmar e ao mesmo tempo influenciar e partilhar conhecimento, que eu acho que é muito importante. Olha, hoje já aprendi imensas coisas, desde as intervenções que foram feitas. Não sei se há mais alguém a querer falar. Relativamente àquilo que há pouco também nos foi dito, àquela... Padre António, quero falar. Diga. Eu só gostava de lembrar, não sei se viram o último programa do 70x7, em que eu fiquei encantada com o bispo do Algarve a cultivar a sua horta. E o tempo que ele dedicava e o amor que ele tinha pelo jardim, pela horta, etc., eu acho que é algo que nós podíamos trazer para aqui. Se eu tivesse tido esse filme antes de ter pensado nesta sessão, tinha trazido o bispo do Algarve para aqui. Luísa, pode ser para a próxima, para uma próxima sessão. Isso é com as suas cunhas, Padre António. Mas são facílimas, Luísa. Digamos, já conhecia a horta e os produtos da horta, e acho curioso e exemplar que nesta semana da Laudato Si, portanto, o testemunho hortícola do Bispo do Algarve, que aproveitou lá um terreno dentro do Paço Episcopal destinado a pastos ou a uma planta mal regada, ter feito uma horta que ele próprio cultiva diariamente e que, digamos, é a base da alimentação do Paço Episcopal e, portanto, é curioso que é um bispo que se reconcilia, se eu posso dizer assim, falo por mim, obviamente, ou melhor, que faz valência também dos seus saberes tradicionais de agricultura que aprendeu em terras transmontanas e em família. Pronto, faço essa homenagem ao meu bispo. E quer concluir, Padre António?
Está bem, Luísa. Com certeza que precisamos de concluir e de continuar. Creio que é o nosso último encontro este ano. Sim, sim. Fomos tentando recuperar de uma certa paralisia da pandemia com estas duas últimas sessões, bem motivadoras, bem participadas, com todos vós aqui e outras pessoas que estiveram na semana passada. E fica aqui este eco, esta sensibilidade que pouco a pouco água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que esta consciência progressiva de uma conversão ecológica que passa por gestos cotidianos, repetidos, habituais, que se tornam práticas em nós, por esta consciência que ainda não temos, ou que se calhar poucos têm, e eu próprio também digo que precisa ter mais afinada, de que consumir é uma escolha ética e é uma responsabilidade cívica, e que, portanto, as empresas vivem, as empresas e produtoras e de comércio vivem das nossas escolhas éticas quando consumimos, e se orientarmos as nossas escolhas éticas numa exigência de produtos ecológicos, digamos, necessariamente as empresas se orientam também. Este era o contributo que eu queria dar. Gostei da expressão, contaminar outras pessoas, contaminar positivamente, e digamos, é a função a missão deste fórum, deste foco ecológico, refletindo, partilhando inquietações e também respostas práticas. Agradeço a vossa participação, agradeço a generosidade, a invenção, a criatividade da Luísa e os seus contactos sempre operacionais e a trazerem aqui uma sinergia que nos torna mais ricos. A Maria José, que foi a voz interpretativa do vídeo da agricultura regenerativa. Será que também podemos nós praticar nos nossos quintais? Muito obrigado, um abraço a todos e a todas. Até para o próximo ano, nesta dinâmica de foco de conversão ecológica, se Deus quiser.